que já vinha dos últimos anos do Estado Novo. E era uma tentativa de Getúlio e do grupo que o cercava de unir, numa frente política, o Estado, os trabalhadores urbanos e o empresariado nacional, aquilo que se chamava de burguesia nacional. Ocorre que, no segundo governo Vargas, o populismo tomou um aspecto muito mais mobilizador. Quer dizer, Getúlio, cada vez mais convencido de que ele podia mobilizar e se apoiar nas classes trabalhadoras urbanas como um recurso político para os seus objetivos. Esse foi um dos problemas do segundo governo Vargas, na medida que essa política, que não era propriamente uma política conservadora, assustou muitos setores conservadores e especialmente grupos no interior do Exército. Um dos personagens centrais do populismo, da atuação populista, foi João Goulart, que ficou mais conhecido pelo apelido Jango. O Jango foi ministro do Trabalho do Getúlio e era um personagem pelo qual o Getúlio tinha muitas simpatias. Na realidade, Getúlio e Jango tratavam de apoiar os movimentos grevistas, conceder algumas reivindicações e, ao mesmo tempo, controlar, evitar que esses movimentos escapassem dos seus limites. Alguns movimentos, no entanto, fugiram da influência ou do controle do governo Getúlio. O caso mais expressivo foi o de São Paulo, onde ocorreu uma grande greve que começou pelos têxteis, a chamada greve dos 300 mil. Naqueles anos do governo Getúlio, a divisão entre os partidários de Vargas e os inimigos de Vargas, que estavam organizados na UDN, se tornou muito intensa. Em particular, o jornalista Carlos de Lacerda, que era diretor do Jornal do Rio, a Tribuna da Imprensa, se destacava nessa luta feroz, podemos dizer assim, contra Getúlio. E aí, nos círculos do poder, no Palácio do Catete, que era a sede do governo, surgiu a ideia infeliz de se eliminar Carlos Lacerda. O atentado contra Lacerda foi um verdadeiro desastre. Primeiro porque o atentado em si era uma ideia absurda, indigna, e depois porque toda a ação foi muito mal executada, resultando na morte de um companheiro de Carlos Lacerda que estava ao lado dele quando ele entrava no seu apartamento na Rua Tomeleiros, no Rio de Janeiro. Esse amigo de Lacerda era o Major Vaz da Aeronáutica, que se transformou numa espécie de mártir e de emblema dos opositores de Getúlio. A morte do Major Vaz teve um efeito eletrizante, começou-se a acusar os íntimos de Getúlio e o próprio presidente da prática de corrupção. O próprio Getúlio falou que havia um mar de lama à volta dele, que ele não conhecia, e ele realmente se sentiu encurralado e acabou dando um tiro no peito em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta chamada famosa Carta Testamento de Getúlio Vargas. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio foi a figura política
mais importante do Brasil no século XX. Apesar de todas as suas contradições. Com a morte dele por razões políticas, com esse sacrifício, ele se converteu perante as massas populares num verdadeiro mito. Com a morte de Getúlio Vargas e a impossibilidade de se estabelecer um regime militar no Brasil, como queriam alguns setores, especialmente os setores da aeronáutica, tomou posse regularmente o vice-presidente da República, que era Café Filho. O vice-presidente fez uma política favorável aos setores que haviam derrubado ou concorrido para o suicídio de Getúlio Vargas. De forma que, sob esse aspecto, não houve propriamente de imediato uma luta política muito forte. Em outubro de 1955 se realizaram eleições. Então, houve uma continuidade no processo democrático, apesar de todo o drama da morte de Getúlio Vargas e dos momentos incertos que se sucederam e que ainda iriam se suceder. Nessa eleição de outubro de 55, se estabeleceu uma união que foi clássica desse período entre o PSD e o PTB. Os dois partidos lançaram a candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência da República. Então, Juscelino foi eleito com um percentual de aproximadamente 36% dos votos, tendo-se que considerar que nessa época não existia o processo eleitoral em 2 turnos. Quem chegasse na frente no primeiro turno, fosse com que porcentagem fosse, ganhava as eleições. Entre a vitória de Juscelino e a posse do Juscelino, ainda houve muitas complicações. Porque a UDN, o setor militar, adversário do getulismo, se opuseram fortemente à posse de Juscelino. Mais uma vez surgiu a tentativa de interrupção do processo democrático. O vice-presidente Filho sofreu um ataque cardíaco, haveria uma substituição dele por Carlos Luz, e nesse momento de incerteza e de risco para a posse de Juscelino, houve o chamado golpe preventivo do Marechal Teixeira Lott. Lott, em novembro de 1955, impediu a posse de Carlos Luz e garantiu, pelo contrário, a posse de Juscelino, que se daria em janeiro de 1956. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. Na varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. O governo de Juscelino, que começou com tantas incertezas, se realizou de uma forma relativamente estável e com muitos apoios. Vilmente inédita em nossa história, os bravos soldados do Brasil. O Juscelino conseguiu reunir em torno dele amplos setores da população. E isso, sobretudo, através da realização de um programa que ficou conhecido como o Programa de Metas. Esse Programa de Metas, de alguma maneira, alterou, não o modelo, mas mudou um pouquinho os rumos da política econômica. Juscelino passou do nacionalismo econômico que vinha do passado a uma espécie de desenvolvimentismo econômico. Qual é a diferença disso? A diferença consiste em que, admitindo o papel importante do Estado e insistindo no desenvolvimento econômico, Juscelino incentivou os investimentos privados